Olá, caros alunos. Nesta aula de História trataremos do capítulo 5, Expansão e Ouro na América Portuguesa. Logo na introdução deste capítulo, nós temos um texto ao lado da imagem, que é um trecho aí de uma carta chilena, que é uma obra, na realidade, que apresenta três personagens principais: Crítulo, que é o pseudônimo de Tomás Antônio Gonzaga, que é o autor da obra; Doroteu, que é o pseudônimo do escritor Cláudio Manuel da Costa; e o destinatário da carta, o fictício governador chileno Fanfarrão Minésio, pseudônimo aí de Luiz da Cunha Menezes, que governou Minas Gerais de 1783 a 1788. Diz assim o texto: Ora, pois, louco chefe, vai seguindo a tua pretensão, trabalha embora por fazer imortal a sua fama, levanta um edifício em tudo grande, um soberbo edifício que desperte a dura emulação da própria Roma. Em cima das janelas das portas põe sábias inscrições, põe grandes bustos que eu lhe porei, por baixo os tristes nomes dos pobres inocentes que gemeram ao peso dos grilhões, porei os ossos daqueles que os seus dias acabaram sem Cristo e sem remédio no trabalho. Então a gente percebe que na realidade é uma obra fictícia para tratar justamente de uma crítica a essa exploração em que pessoas morreram trabalhando para ostentar riqueza de um determinado grupo. E aí nessa imagem ao lado mostra justamente a ostentação das construções que eram nesse período colonial. Daí a gente perceber que essa exploração do ouro brasileiro por parte de Portugal e daqueles que estiveram aqui foi através da exploração de muitas pessoas. Então, até o fim do século XVI, a colonização portuguesa da América vai se restringir apenas ao litoral, ou pela dificuldade de avançar pelo interior, por causa das febres, dos animais peçonhentos, da mata fechada, ou às vezes aí pela resistências que os indígenas ofereciam à ocupação dessas terras. Então, nos séculos seguintes, porém, a colonização portuguesa ganhou o sertão e outros pontos do litoral. Então, esse grande movimento colonizador está associado à ação dos soldados, dos jesuítas, dos bandeirantes e dos criadores de gado. Então, o processo de interiorização, ou seja, Portugal, quando chegou nas terras que hoje conhecemos como Brasil, ficou apenas no litoral, explorando apenas a região litorânea, e para adentrar no interior do Brasil ou da América Portuguesa, teve esses fatores aí que contribuíram enormemente: os soldados, os jesuítas, os bandeirantes e os criadores de gado. Os soldados, desde o início do século XVI, piratas e corsários europeus, eles assaltavam a costa aí da América em busca de riquezas. Então, com a união das coroas ibéricas, que nós já estudamos nos capítulos anteriores, Portugal e Espanha se tornam agora um só estado, governado por um só governante. Então, a partir de 1580, aí a pirataria no litoral brasileiro se intensifica, né? Porque sob o comando dos espanhóis, o Brasil passou a atrair também os inimigos da Espanha. Então, o governo luso-espanhol, por sua vez, vai reagir enviando expedições e erguendo fortes em pontos estratégicos do litoral do território colonial, no caso no Brasil. Então, os principais fortes foram os seguintes: o Forte de Filipeia de Nossa Senhora das Neves, em agosto de 1583, em torno do qual se formou um povoado que deu origem à cidade de João Pessoa, que é a capital da Paraíba. O Forte dos Reis Magos, em 1592, localizado em uma posição que possibilitava aí observar o mar, o rio Potengi e as matas vizinhas.
erguido sobre recifes para firmar a construção. O forte está na origem aí da cidade de Natal, fundada 2 anos depois. O terceiro forte, o Forte de São Luís, em 1612, que está na origem da cidade de São Luís, que é a capital do Maranhão. Esse forte foi fundado por calvinistas franceses que, interessados no açúcar nordestino, tentavam estabelecer aqui uma colônia comercial, chamada aí a França Equinocial. Então, para essa empreitada, eles tiveram aí o apoio do rei da França e contaram com o auxílio dos Tupinambá, que eram os inimigos dos portugueses, devido aos portugueses estarem unidos aí aos tupiniquins. E aí a força equinocial, no entanto, durou pouco tempo, essa França equinocial. 3 anos depois, a força luso-espanhola já tinha conseguido expulsar os franceses do Maranhão. Nós temos mais ainda um quarto forte, que vai dar origem à cidade de Fortaleza, a capital do Ceará. Ela é alvo de debate entre historiadores. Para uns, ela teria nascido em torno do Forte de São Tiago, fundado em 1604 na Barra do Ceará. Para outros, sua origem é o Forte de Schoonenburg, que foi fundado pelos holandeses em 1649. Então, quando os holandeses foram expulsos do Nordeste, os luso-brasileiros mudaram o nome do forte para Fortaleza de Nossa Senhora de Assunção, daí o nome de Fortaleza. O próximo forte foi o Forte do Presépio de Santa Maria de Belém, em 1616, localizado na Baía do Guajará. Ele deveria proteger o pequeno povoado português, a Feliz Lusitânia, que deu origem à cidade de Belém, capital do Pará. Então, desde cedo, Belém comandou em uma ampla rede que deveria se estender para o interior, controlando todo o movimento de entrada e saída de produtos da região. E outro marco decisivo da conquista portuguesa na Amazônia foi o Forte de São José do Rio Negro, que começou a ser construído em 1669 e deu origem à cidade de Manaus, capital do Amazonas. Então, o nome Manaus é uma referência aos indígenas Manoá, habitantes do local. Aí nós temos os principais fortes que vão dar origem à interiorização no Brasil. O segundo fator preponderante, muito importante para a exploração do interior do Brasil, para adentrar em regiões que era de interesse de Portugal, foi justamente aí os jesuítas. Eles vieram dispostos a difundir a fé cristã católica nas terras americanas, converter indígenas e integrá-los à civilização ocidental. Para isso, eles atravessaram o Oceano Atlântico com esse intuito. Então, inicialmente, vão se concentrar aí no litoral, onde fundam colégios nas principais vilas e cidades brasileiras. Mas conforme os indígenas foram sendo vencidos no litoral e se refugiavam no sertão, os jesuítas também se deslocaram para lá com suas missões. As principais se localizavam no interior da Amazônia e na região sul, áreas densamente povoadas por populações indígenas. Assim, nós temos nessas missões, os jesuítas e os indígenas, eles se comunicavam pela língua baseada aí no tupi. Os indígenas realizavam trabalhos na agricultura, no artesanato, na pecuária, cultivavam cereais, frutas, erva mate, extraíam droga do sertão como o cacau, a baunilha, o guaraná, plantas medicinais, madeiras e óleos, e produziam mobílias, objetos de couro e também esculturas em madeira. Muitos desses produtos eram, às vezes, exportados para a Europa com um grande lucro para aqueles que comercializavam, o que permitiu aí aos jesuítas acumularem grande patrimônio aqui no Brasil. Então, por serem contrários à escravidão do indígena, os soldados de Cristo, como eram conhecidos jesuítas, que foi a denominação dada a esse grupo, pelo fato de eles pautarem uma hierarquia, uma disciplina rígida, que lembrava os militares, Inácio de Loyola, quem fundou
os jesuítas era um militar, e esses soldados de Cristo eles entraram em atrito com os colonos em vários pontos do território. No Maranhão, esse conflito ou esse atrito foi a principal razão da revolta de Beckman, que aconteceu aqui no Nordeste. Nós temos aí as principais missões jesuítas no território colonial. Então percebam que o Tratado de Tordesilhas, representado nessa linha vermelha cortando o Brasil, né, Ocidente, Oriente, Leste a Oeste, você percebe que do lado oeste pertencente a Portugal e do lado do lado leste pertencente a Portugal e o oeste pertencente aí à Espanha, sendo que no lado que pertencia à Espanha nós temos várias marcas aí representando as missões, e também tanto as missões portuguesas como espanholas, como também áreas militares. Então percebam como o Brasil ele começou a ganhar esta forma que tem hoje através, né, das missões jesuíticas que aconteceu neste período. A revolta de Beckman ela foi ocorrida em 1621. O estado do Grão-Pará e Maranhão compreendia na época, né, um só território. Todas as terras situadas entre o Rio Grande do Norte e o Pará constituía aí em 1621 o estado do Grão-Pará. O estado do Grão-Pará e Maranhão, o indígena era a principal força de trabalho na agricultura, no pastoreio, no transporte e na coleta das drogas do sertão, cacau, baunilha, salsa parrilha, castanha do Pará, guaraná, além de plantas aromáticas e medicinais. E o trabalho de extração e transporte dessas riquezas era feito principalmente por indígenas. E aí em 1680 os jesuítas, liderados pelo padre Antônio Vieira, conseguiram a aprovação pela coroa portuguesa de uma lei proibindo a escravidão de indígenas. Então, contrariados, esses colonos vão reagir exigindo da coroa uma solução para o problema agora da mão de obra, uma vez que não poderia usar mais a mão de obra indígena. Então, como resolver essa situação? Foi aí que o governo português concedeu o monopólio do comércio regional à Companhia do Comércio do Maranhão em 1682, que em troca vai assumir o compromisso de trazer 10 mil escravos da África para essa região. Então a razão de 500 anos, 500 por ano aliás, e de vendê-los aí a preços reduzidos. Então tinha essa proposta, trazer 100 mil escravos da África, 500 a cada ano e um preço muito acessível. Essa era a proposta da companhia. Porém, ela não vai trazer os africanos para o Maranhão, e quando vendia mercadorias de má qualidade e preços exorbitantes, usava medidas e preços ainda falsificados e pagava preços baixos pelos produtos que eles compravam no Maranhão. Então, em fevereiro de 1684, os colonos maranhenses, liderados aí por um rico senhor de engenho, Manuel Beckman, destituíram o governador, e invadiram o colégio dos jesuítas e o armazém da Companhia de Comércio. Então, ambos localizados em São Luís. O episódio deu início aí à chamada Revolta de Beckman. Portugal vai reagir enviando soldados, evidentemente, para sufocar o movimento e executar aí o Manuel Beckman, mas ao mesmo tempo atender aos interesses dos colonos, extinguir a Companhia do Comércio do Maranhão e suspender a proibição de se escravizar os indígenas. Então, sabendo, no entanto, que essas medidas vai desagradar os jesuítas, o governo português vai conceder garantias legais para continuarem atuando na região. A gente percebe, que houve esse conflito devido a essa ação dos jesuítas. Terceiro vetor que contribuiu para a interiorização no Brasil foi justamente a ação dos bandeirantes. Então, enquanto na capitania de Pernambuco os engenhos de produção de açúcar progrediam a olhos vistos, na capitania de São Vicente eles vinham declinando,
Por isso, boa parte da população vicentina subiu à terra do mar e se estabeleceu no Planalto Paulista, lá liderados pelo padre José de Anchieta, né, inauguraram um colégio e deram início a um povoado, São Paulo, no campo de Piratininga. Então, os bandeirantes estiveram aí nessa formação de São Paulo, que foi a capital dos bandeirantes, que na passagem do século XVI para o século XVII, São Paulo era uma vila relativamente pobre, que produzia apenas para a subsistência e não tinha como importar aquilo que necessitava. A população paulista era, em sua maioria, formada de mamelucos, que eram os mestiços de branco com índio, e assimilar aí muito da cultura tupi. Os paulistas, eles deslocavam-se a pé ou de canoa, até por volta de 1630, e a cavalo, o cavalo, aliás, não tinha sido introduzido no Planalto paulista. Então andavam descalços, dormiam em redes e falavam o tupi, a língua predominante na região até o século XVIII. Então, além disso, eles cultivavam seus alimentos, costuravam suas roupas e fabricavam seus artefatos de caça e de pesca. Muito do que sabiam aprenderam aí em contato com os indígenas. Então, foi um legado dos indígenas para os paulistas. Então, sendo homens rudes, resolveram a sua própria maneira o problema da falta da mão de obra. Então, desde muito cedo, eles se organizavam em bandeiras para buscar no sertão um remédio para os seus males, como eles diziam na época. Esse remédio era justamente capturar novos indígenas para serem escravizados por ele. Então, as bandeiras eram justamente expedições com organização e disciplina militar que partiam geralmente de São Paulo a fim de capturar indígenas e encontrar metais preciosos. Essas expedições eram lideradas por jovens paulistas, eram os pais ou sogro desses jovens que costeavam as bandeiras e forneciam o chumbo e a pólvora, esperando receber em troca metade dos indígenas aprisionados. Então, assim, os bandeirantes começaram a se desenvolver. E aí, na luta pela caça ao indígena, desde o século XVI, esses paulistas aprisionam indígenas para utilizar em suas lavouras, e a partir de 1620, com o crescimento das plantações do trigo na região, intensificou a procura desta mão de obra. E aí os paulistas organizam então grandes bandeiras em direção ao sul, onde estavam localizadas as missões, que eram amplos aldeamentos indígenas relativamente isolados nos núcleos urbanos, administrado, claro, pelos padres jesuítas. Então, nesses aldeamentos era grande número de indígenas da nação Guarani, que eram exímios agricultores e por isso muito cobiçado desde o início da colonização, também pelos bandeirantes. Então, as principais bandeiras de caça ao índio, chefiadas por Manuel Preto e Antônio Raposa Tavares, destruíram em apenas 10 anos as missões de Guaiará, Paraná e Itatim, no Mato Grosso do Sul, e além de Tapi, no Rio Grande do Sul. Então, milhares de guaranis foram aprisionados e o gado se dispersou pela Campina do Sul. Guairá era uma região de acesso relativamente fácil, distante de São Paulo por volta de 50 dias de viagem na época, né? Então, o sertanismo de contrato. Esse sertanismo de contrato era quando os bandeirantes eram contratados por fazendeiros e autoridades para combater índios ou negros que se rebelavam contra a escravidão. Isso nos séculos 17 e 18. Então, esse tipo de bandeirismo voltado à repreensão de revoltas indígenas e quilombos é chamado de sertanismo de contrato. Então, uma conhecida bandeira de sertanismo de contrato foi a que destruiu o quilombo dos Palmares em 1694, chefiado até mesmo por Domingos Jorge Velho, que foi um dos colonizadores do Piauí. Então, a busca de ouro e diamantes ela foi intensa nesse período, principalmente quando a notícia de que os espanhóis haviam achado prata e ouro em Potosí, que é a atual Bolívia, e Zacatecas, no atual México. Então, animou aí no Brasil essa estratégia
da colônia ou da metrópole para encontrar na colônia esses metais preciosos. Então, o governo português, por sua vez, também vai incentivar essa busca, financiando entradas. Aí a entrada já é uma expedição, né, de caráter estatal, que partiam do litoral brasileiro em busca de riqueza do sertão. Mas foi somente no final do século 17, depois de várias incursões do sertão adentro, que os paulistas encontraram ouro em grandes quantidades. Então, só diferenciando, as entradas eram esses bandeirantes que eram contratados por Portugal, pela coroa, para assim adentrar no interior do Brasil atrás daquilo que economicamente era viável para Portugal. E aí tem um sertanismo de contrato, era os fazendeiros que contratavam esses homens, e tinha a bandeira de caça aos índios, que eram quando eles voluntariamente buscavam o índio. Então, os bandeirantes atuavam ou voluntariamente na bandeira da caça aos índios, ou contratados por fazendeiros, no caso chamado do sertanismo de contrato, ou ainda contratado pelo Estado, ou no caso aí pela metrópole, que era conhecido como as entradas. Então, as principais bandeiras mineradoras foram três: a de Antônio Arzão, que encontrou ouro em Sabará, Minas Gerais, em 1693, e de Pascoal Moreira Cabral, em Cuiabá, Mato Grosso, em 1719, e de Bartolomeu Bueno da Silva, em Vila Boa, no atual estado de Goiás, por volta de 1725. A população das regiões em que encontraram ouro passou a demandar produtos para a sobrevivência. Então, para suprir a necessidade desses trabalhadores nas minas, os paulistas vão organizar as monções, que eram expedições comerciais que seguiam de canoa pelos rios para vender alimentos, roupas, instrumentos de trabalho nas regiões mineradoras. Então, assim que a notícia da descoberta do ouro se espalhou, vão afluir para os sertões mineiros pessoas das mais diversas origens e condições sociais. Tinha de várias partes da colônia de São Paulo, do Rio de Janeiro, da Bahia e também de Portugal, onde as autoridades chegavam a fazer leis restringindo a migração para o Brasil. Então, contra essa vontade, milhares de africanos escravizados foram trazidos para trabalhar nas minas de ouro. Segundo a historiadora Laura de Melo e Souza, nos primeiros anos da mineração ninguém se preocupava em plantar ou em criar animais. Então, todos se ocupavam apenas com ouro, e por isso, nos primeiros anos do século XVIII, a região passou por 3 crises de fome. Alimentos como a carne, o milho, a farinha, o sal e a bebida eram raros e alcançavam preços enormes, exorbitantes. A partir de 1720, no entanto, graças à prática da agricultura, ou seja, o plantio de milho, feijão e mandioca, e da pecuária, a criação de porcos, galinha e da compra de alimentos de outras regiões brasileiras, a situação nessas regiões começaram a melhorar. Houve uma disputa pelas minas. Então, a desorganização e o autoritarismo e a cobiça por ouro geraram inúmeros conflitos nas Minas Gerais. Um deles opôs os paulistas, que por terem descoberto esse metal se consideravam donos com direito aí exclusivo sobre as jazidas nessas regiões, e tinha do outro lado os forasteiros, que na realidade eram portugueses e pessoas de outras partes da colônia, e os dois lados estavam ansiosos para conquistar cada vez mais ouro. Então, estavam ávidos pelo controle do comércio local desse produto tão precioso que é o ouro. E aí esses forasteiros eram chamados pelos paulistas de emboabas, e eles eram liderados pelo comerciante pecuarista português Manuel Nunes Viana. Então, foram proibidos de entrar na região e reagiram a essa ação, pegando aí em armas, e o conflito vai se estender por 2 anos, o que foi conhecido aí como a Guerra dos Emboabas. Durante esses conflitos, por exemplo, os emboabas, eles aclamaram Manuel Nunes governador de toda a Minas Gerais, e até que a coroa enviasse um outro mandante com essas atribuições,
Então, durante as lutas que se seguiram, houve um destacamento paulista que foi atraído e massacrado aí pelos inimigos no Rio das Mortes, que foi conhecido como o Capão da Traição. Então, no final do conflito, os emboabas foram vencidos. Aliás, os paulistas foram vencidos pelos emboabas. A coroa portuguesa enviou ao Rio de Janeiro um novo governador, que era agora para melhor controlar a colônia. Criou a capitania de São Paulo e das Minas de Ouro de 1710, que até então fazia parte aí da capitania do Rio de Janeiro. Além disso, vai determinar que os povoados mais populosos da capitania fossem levados à vila, e a primeira das quais foi a Ribeirão de Nossa Senhora do Carmo, 1711, que é a atual Mariana. Depois surgiram Vila Rica, atual Ouro Preto, e Sabará, São João del Rei, Vila Nova da Rainha, Caeté e Vila do Príncipe Serra. Então, assim nós temos a formação desses núcleos urbanos em torno da ação dos mineradores. A coroa vai regulamentar através de impostos e cobranças. Então, para regulamentar a posse e extração do ouro, Portugal criou em 1702 o Regimento das Minas de Ouro, que era um documento reservado para o governo português, que 1/5 de todo o metal extraído da região tinha que ser passado para a coroa. E aí a tendência das Minas, que era o órgão subordinado a Lisboa, era encarregado de fiscalizar essa exploração, de cobrar os tributos e julgar os habitantes nessas áreas mineradoras. Por isso, por lei, as áreas de mineração pertenciam ao rei. Por isso, se alguém descobrisse uma jazida, deveria comunicar ao intendente, essa pessoa responsável. Este intendente mandava dividir a área em lotes auríferos, que eram chamados de datas, e promovia a sua distribuição. Então, o descobridor tinha direito a 2 partes, ou seja, 2 datas. A coroa tinha direito a uma, que depois ia a leilão, e essas datas restantes eram distribuídas conforme o número de escravos. Aqueles que possuíssem 12 escravos ou mais recebiam uma data inteira. Os demais recebiam lotes bem menores. Então, os principais impostos cobrados pela intendência eram o quinto real, que é 20% de todo o ouro extraído, o imposto de passagem sobre homens e animais em trânsito para as minas, e o de entrada, que eram sobre as mercadorias que entravam para as minas. E ainda tinha os donativos, que era quantia exigida por Portugal para pagar despesas com eventos especiais, como o casamento de uma princesa ou o terremoto que ocorreu em Lisboa em 1755. A população não vai gostar nada dessa ação de Portugal. Então, os habitantes das minas vão reagir à opressão fiscal de várias formas, escondendo ouro em pó ou em pepitas nos cabelos, nos dedos dos pés, nos saltos e solas das bordas, nas estátuas, nas imagens de esculturas ocas, como nós temos aqui nessa informação, nas estátuas ocas de santo feitas de madeira. Daí a expressão santinho de pau oco, que é justamente a pessoa que tem a aparência de santo, mas não é confiável, e assim tentava enganar a coroa dentro da religiosidade. Então escondiu também entre os doces e salgados que carregavam seus tabuleiros. Então, com o aumento aí do contrabando, o governo português vai apertar cada vez mais o cerco, e em 1719 criou as casas de fundição, que era o local onde todo o ouro em pó ou pepita da região deveria ser transformado em barra, selado e quintado, ou seja, tinha um selo da coroa e já era tirada a parte da coroa, isto é, retirava aí os 20% correspondente ao imposto real. A tributação excessiva, somada aí ao alto preço dos alimentos, vai ocasionar várias revoltas
nas capitanias do ouro. Uma delas foi a conhecida revolta do Filipe dos Santos, que vai ocorrer em Vila Rica em 1720. Seus principais líderes, o tropeiro Filipe dos Santos e o minerador Pascoal da Silva, vão exigir a redução dos preços dos alimentos e também a anulação do decreto que criaram a casa de fundição. E esta revolta de Filipe dos Santos foi duramente reprimida e seus líderes presos. Filipe dos Santos foi morto e teve seu corpo esquartejado e exposto aí na margem da estrada. O morro onde ficava a mina de ouro de Pascoal da Silva e que levava o seu nome foi queimado em noite de evento por ordem do procurador ou do governador da região. Então foi esmagado definitivamente esse movimento. Portugal separou Minas da capitania de São Paulo e nascia assim em 1720 a capitania de Minas